Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou explicar como atualizar uma tabela dinâmica através das funções desloque e conte valores. Veja bem, pessoal, eu separei aqui duas informações, uma planilha e uma tabela. Como que eu sei a diferença? Na planilha, que é essa que está classificada, eu não tenho aqui o item design. Se eu clicar aqui na tabela, que ela já foi inclusive renomeada, automaticamente aparece esse item design e esta tabela está nomeada com o nome aqui de faturamento, tá certo? Então, primeiramente, eu vou criar uma dinâmica utilizando a tabela, que é mais simples atualizar essa dinâmica. Depois eu vou atualizar essa dinâmica criando a dinâmica ali como fonte da planilha, tá certo? Então, veja bem, na tabela, basta eu vir aqui, tabela dinâmica, automaticamente o Excel classificou aqui para mim a tabela com o nome de faturamento e vou criar essa dinâmica em uma nova planilha. Ok, já criou. Nesta dinâmica, utilizando a tabela em linhas, eu vou colocar aqui, inserir produto em valores, faturamento 1, 2 e 3. Ok, então a gente percebe que nessa dinâmica, o último campo aqui é o FAT12. Se eu vier aqui na tabela e acrescentar mais uma coluna, por exemplo, FAT13, vou pegar qualquer valor aqui, só como exemplo. Pronto. E, novamente, vier aqui e atualizar essa dinâmica, atualizei a dinâmica, você vai perceber que automaticamente vai aparecer aqui o campo FAT13, que eu acabei de inserir aqui lá na tabela, tá certo? Então não precisei de fazer praticamente nada, já apareceu aqui. Agora, por vários motivos, pode ser que você não queira nas suas fontes formatar como uma tabela, você vai utilizar aqui uma planilha. Buscou de alguma fonte, de algum banco de dados e você vai utilizar aqui uma planilha. Se eu vier aqui criar uma dinâmica, uma tabela dinâmica, utilizando essa base, esta planilha, vamos lá, então eu vou criar uma dinâmica, ok. Também vou aqui em linhas, colocar os produtos e vou colocar os valores faturamento 1, FAT2 e FAT3. Vou usar a mesma lógica, vou lá na base da planilha e vou atualizar aqui FAT13, por exemplo. Criei aqui FAT13 na planilha. Venho aqui na dinâmica e vou atualizar. Veja que nesta planilha a última coluna é o FAT12. Vou atualizar. Ok, atualizei. Não atualizou automaticamente aqui o FAT13. Quando eu uso uma planilha, o que eu tenho que fazer? Vou deletar, para facilitar, eu vou deletar também esta linha e vamos fazer o seguinte. Eu poderia nomear esta fonte toda aqui com qualquer nome, mas para criar essa automatização, eu venho aqui em fórmulas e eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui em gerenciador de nomes ou definir nomes. Eu venho aqui em gerenciador e vou criar, já tinha até criado como teste, eu vou criar um novo nome utilizando a planilha. Eu já tenho aqui o faturamento que é referente à tabela e agora eu vou criar um outro utilizando essa planilha. Então vou dar o nome desta planilha, mesmo nome da aba aqui, BD. BD planilha. Ok. E aí, para automatizar, eu não vou utilizar essa referência que é buscar esse campo todo. Ou 10 linhas, ou 1 milhão de linhas, tanto faz. A lógica vai ser a mesma. Então, o que eu vou fazer? Desloque. Eu vou fazer a fórmula toda direto e depois, quando terminar o vídeo, eu vou explicar a lógica dessa fórmula, tá ok? Veja bem, desloque. Essa desloque, eu vou buscar aqui a célula A1, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0 novamente, ponto e vírgula conte, ponto valores. E aí eu vou pegar aqui a coluna A inteira, fechei, ponto e vírgula conte valores desta linha, da primeira linha.
Vou fechar os dois parênteses. Ok. Então agora eu tenho nomeado aqui uma planilha chamada faturamento, que é da minha tabela, e tem uma outra chamada aqui BD planilha, que eu acabei de criar, que é referente à minha planilha, tá certo? Então agora eu vou montar uma dinâmica desta planilha. Vou lá inserir da mesma forma, tabela dinâmica. Eu não vou buscar esses dados dessa forma. Vou buscar aqui pelo nome que eu criei. Só que não aparece quando eu clico aqui. Então você clicando nesta tabela intervalo F3, vai aparecer todos os nomes que você criou. No meu caso, eu só criei, acabei de criar, né, BD planilha. Então vou aqui clicar BD planilha, uma vez. Vou criar essa dinâmica também em uma nova planilha. Ok. Vou fazer a mesma coisa, a mesma situação que eu utilizei, o mesmo processo que eu utilizei lá em tabela, eu vou usar agora aqui em planilha. Então eu peguei o produto em linhas, FAT1, FAT2 e FAT3. Você vai perceber aqui também que vem aqui até o FAT12, né? FAT12 está aqui, ó. FAT12. Agora eu vou criar aqui um FAT13. Ok. FAT13. Os valores tanto faz. Agora veja bem, se eu não tivesse criado esta função desloque conte valores, eu teria que vir aqui em design, em análise, vir aqui alterar fonte, clicar em alterar fonte, e aí eu ia classificar aqui todas as colunas que eu inseri e também as linhas, e clicar OK. Agora aqui, não fiz nada disso. Quando eu clico aqui automaticamente em atualizar, você já percebe que a dinâmica já foi criado aqui, o FAT13, ou seja, você não precisa mais, todas as vezes que você alterar a sua base, se você estiver buscando em uma fonte de dados aí, essas bases, de precisar de alterar colunas, inserir ou deletar ou inserir linha também, você não precisa mais buscar lá. Basta atualizar aqui que já vai aparecer na sua tabela dinâmica. E qual que é a lógica daquela fórmula de desloque? Aquela fórmula tem a seguinte sintaxe: desloque, vou colocar aqui para a gente ler, desloque, ok. Qual que é a sintaxe dessa função? Primeiro ele usou uma referência, lembra que eu utilizei como referência lá a célula A1, e aí tem dois itens obrigatórios que estão aqui. Como que eu sei que é obrigatório? Esses dois itens, eles não estão em colchetes. Quando estão em colchetes é porque são itens opcionais. Então eu coloquei aqui a referência A1, coloquei lá a linha como 0, por quê? Porque essa fórmula desloque, se eu colocar a referência e colocar um desloque na linha de 1, ele vai pegar essa referência da célula 1, desculpa, e vai deslocar para baixo. Então, no meu caso, eu coloquei 0 para continuar lá na célula 1. Da mesma forma, na coluna, se eu colocasse 1, no caso eu coloquei 0, também ia deslocar uma linha para baixo e uma para a direita, certo? Então eu coloquei 0. Por que eu coloquei 0 e 0 naquela referência? Porque aí nesta altura de conte valores vai fazer o seguinte: vai contar a altura, né? Então quantos dados tem naquela coluna, e a largura eu coloquei lá, inseri a linha, conte valores da linha. Ou seja, eu peguei aquele desloque da célula 1 e solicitei aqui para A1, né? Solicitei para contar quantas linhas tem na coluna, e o outro conte valores na linha, ele está contando aqui quantas colunas tem. Então, se eu criar aqui F14, F15 e atualizar a dinâmica, com essa fórmula, automaticamente já vai atualizar de acordo com essa nova informação da base, tá certo? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. São poucos vídeos que eu encontro fazendo
esse procedimento. É bem interessante se você usa muito a base, tem que ficar mexendo e atualizando muito e não quer utilizar, né, uma tabela como configuração. Então fica aí uma opção de você automatizar essa tabela dinâmica utilizando a função desloque e conte valores. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo então. Tchau, tchau.